Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Café Pedagógico, aqui do Bora Passar, Colégio e Pré-Vestibular. Hoje a gente está aqui, professor Renatão, professor Renato Acôncia, professor de Química aqui do Grupo Educacional Bora Passar. Seja bem-vindo, Renatão. Obrigado. Renatão já é um companheiro aí de longa data, já trabalhamos juntos há muitos anos e sempre foi um prazer trabalhar com ele nas escolas que a gente trabalhou e quando eu consegui trazer ele para o Bora, a gente ficou muito feliz, que era um nome que a gente sabia que ia fazer muita diferença. Não, já está com a gente já há quanto tempo, Renatão? 4 anos. 4 anos, passa 4 rápido, anos, hein? passa Rápido demais. demais. E, Renatão, vamos aqui no nosso Café Pedagógico, a gente sempre gosta de falar da educação, dar um pouco das nossas vivências, do que cada um passou. Quando que o mosquitinho da docência te picou, que você falou assim, eu vou ser professor? E Então, qual foi a tua inspiração? Uma pessoa, assim, um professor? Bom, a minha história é uma história um pouco, assim, diferente, porque no ensino médio eu queria ser dentista. E eu prestei aí os vestibulares para odonto, eu passei, mas o meu irmão era professor de química. E naquela época, a gente não faz muito tempo que eu dou aula, não, quase 30 anos só. Então, assim, naquela época, não era legal fazer cursinho. Os cursinhos só existiam em São Paulo, Eram caros? Madureira não, desculpa, não lembro o nome. Também fugiu, não? Você Sim, eu lembra, sei, você sei, sei. lembra. Eram uns cursinhos, não era legal fazer. E o máximo que existia na minha cidade era um terceiro ano integrado, ninguém queria fazer. E aí meu irmão me deu a ideia de faz um vestibular para química também, porque odonto naquela época era mais concorrido que medicina. Na Sim. Unesp, Tinha naquela poucos cursos época, também, poucas universidades, né? em alguns vestibulares naquela época, era muita concorrência. Então ele falou, talvez você não passe, se você não passar, faz química também, porque aí na química você já vai ter uma química mais avançada, vai ter biologia, vai ter física, e E depois... você gostava de exatos, você gostava eu também de gostava de exatos. exatos. E eu fazia curso técnico de química. Ah, então você já fazia curso Eu, não- técnico de eu, não- química. eu não fiz um pré-vestibular, eu já fazia química no ensino médio. E aí aconteceu de eu passar em química e de passar em odonto também. E um belo dia, faltando uma semana para fazer a matrícula, um amigo meu chegou e falou assim, Renato, você passou em odonto? Eu falei, passei. Ele falou, você vai fazer? Eu falei, vou. Ele falou, você é louco, velho. Eu falei, louco por quê? Ele falou, o meu mundo não pode ficar restrito a uma boca e 33 dentes. Meu mundo tem que ser mais amplo. Aquilo ficou na minha cabeça Meu Deus do e céu. eu tive que chegar no meu pai e falar assim, eu não vou fazer odonto. E eles quase me bateram, porque Professor. naquela época era um negócio maluco, né? E era melhor que hoje ainda. A Era minha mais sorte é que meu reconhecido, irmão né? era bem mais velho que eu, e ele era químico, né? Então, Aí eu ia sim. fazer química, Ia seguir não os passos chiaram do irmão. muito. Então, não chiaram muito. E aí eu fui fazer química. E quando você foi fazer química, naquela tua decisão de fazer química ali, você já foi com o pensamento de ser professor? Então, essa é outra história. Não. Você queria Eu ir fui para imaginando indústria? que eu ia para a indústria. E meu irmão era professor de química na faculdade que eu fui fazer, em Alfenas. Ó, Ele era professor lá, que hoje é a Unifal. que é a Unifal. Hoje. E tinha curso lá também de bacharelado em química e de licenciatura. E meu irmão falou, você vai fazer licenciatura também. Eu falei, não vou dar aula. Ele falou, vai, você vai fazer. Ele era muito mais velho que eu, aquele negócio de meio pai que estava aqui e tal, né, em Alfenas, e ele falou, vai fazer, eu fiz. Confesso a você que eu formei, fui para a indústria, nem peguei meu diploma de licenciatura. Aí um belo dia aconteceu, esse curso que eu fazia em Poços de Caldas, que era um curso técnico de química, era um curso muito forte. Ele era famoso no Brasil inteiro. E lá eles têm uma tradição de que quando falta um professor, eles convidam um ex-aluno. E lá, se você é ex-aluno, você é contratado. Porque eles consideram assim, se você estudou Você aqui... está preparado. Você está preparado. Se você para dar aula formou, aqui. se você formou, você aqui, conseguiu está formar preparado. porque você está preparado. E um belo dia eles me chamaram para dar aula. Eu tinha um amigo que dava aula lá, ele tinha um problema de pulmão, ele teve que parar de dar aula. Me chamaram, eu resolvi aceitar. Mas para dar aula no curso de técnico de química, que era o curso que eu era formado. E aí começou a dar certo, eles me chamaram para dar aula no Ângulo, que era
Em Poços, que é era o da Pelicano. mesma... Pelicano, que era da mesma escola. Aí eu comecei a dar aula em pré-vestibular, o negócio começou a dar certo e a mosquinha Aí picou, já né? era. Aí aquilo passou a ser, assim, a minha realização e, assim, hoje eu não consigo me ver fora de sala de Ah, aula. não. E eu te falo, eu já trabalhei com você há muitos anos, eu sei o tanto que os alunos gostam de você, tanto que os alunos têm você como referência, porque na verdade, Renatão, você acabou se tornando não só um professor de química, mas você acabou se tornando ali para os alunos uma referência. Dei aula para os seus Sim, filhos seguiram o verdade. passo da universidade pública, um formou em Isso. física, o outro formou em química, Química. então aí super bem, acompanha a trajetória dos dois. E para os seus alunos, e hoje os nossos alunos aqui, eu vejo muito relato dos alunos do Bora aqui, esse compartilhamento que você faz das suas experiências, né, da experiência de vida, os alunos ouvem. Então você tem o dom aí de conseguir passar. Então, Legal. e professor é isso, né? Professor a gente é mais do que só simplesmente. Às vezes hoje. até ser um pouquinho chato, né? Sim, mas temos que ser, é o nosso puxar papel. um pouquinho o nosso papel, né? Mas eu gosto de compartilhar com eles a minha experiência, as coisas que aconteceram comigo, porque é uma coisa cotidiana que pode acontecer com eles também. Né? E a gente quer o bem deles, né? Exatamente. Se a gente não quisesse o bem deles, uma coisa que os alunos falam aqui no Bora, e eu sei porque é muito o seu perfil profissional, os professores aqui, eles se envolvem, eles se preocupam, eles querem, eles não vêm aqui para, vamos lá, para dar uma enroladinha. E a gente, ao mesmo tempo, tem uma experiência muito grande. Então, a gente olha para aquele aluno que, às vezes, está indo por um caminho errado. A gente já teve muitos alunos com aquele perfil. E, assim, como a gente quer o bem, se a gente não quisesse o bem, a gente ia deixar ele, deixa ele pro buraco. E é justamente eu costumo dizer o seguinte, se você não pega no pé dos alunos, é sinal que você não gosta dos caras. Lógico. Quer dizer, você vai lá, vai dar tua aula, vai embora para casa, se os caras fizeram a parte deles bem, se não fez, amém. Então, a gente conta história... às vezes pega no pé, porque a gente quer o bem, né? Lógico. Você quer que o cara se dê bem na vida e a gente sabe um pouquinho, né? Por experiência, mas eu vou, assim, conhecendo um pouco do seu trabalho, a gente, por ter trabalhado muito tempo junto e aqui agora no Bora, você é um professor que relaciona muito a química com as coisas que acontecem no dia a dia, no cotidiano. Me fala uma coisa, hoje você é um professor que ainda tem que se estudar muito ainda, a química exige muito do estudo, e se isso foi algo natural seu de fazer essa conexão, ou se foi algo que você aos poucos foi buscando? Não, eu tenho uma coisa que é assim, eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer coisa nova, em todas as áreas. Isso é uma coisa, até falar para os nossos aqui, para quem está assistindo, o Renatão ele relaciona muito a química com as outras matérias. Só que isso é interessante, Renatão, que você faz, a gente trabalha junto há mais de 15 anos, a gente 2004 ali, e você já fazia isso. O que hoje os vestibulares são tendência, que são as questões interdisciplinares, contextualizadas, eu já você sempre fez, isso é bacana. Os alunos às vezes brincam comigo que eu sou um contador de histórias, né? Porque eu adoro contar histórias da química, da onde surgiu, quem é o cara. Então tem contexto. Tem lá um princípio de Le Chatelier. Quem foi o Le Chatelier? Quem é esse cara? Por que ele chegou onde ele contexto que ele estava inserido? Eu gosto de contar quem errou para ele acertar, para ele entrar para a história. Alguns caras erraram para ele entrar para a história. Sim. E eu gosto de contar essas histórias, né? Eu gosto de contextualizar isso. E é importante porque a gente fala muito isso, que hoje a educação ela tem que ser uma educação propositiva. Aquela educação, tipo assim, estuda porque você tem que ser alguém na vida, isso aí já não cola mais. E ao mesmo tempo, eu falo muito isso em todas as oportunidades que eu tenho de falar. Não adianta você querer fazer com que um aluno decore a tabela periódica, se ele pode, a hora que ele quiser no Google, perguntar qual elemento tal, qual que é as suas características, o Google despeja para ele. Essa geração é uma geração diferente. Se ele não conectar... Hoje tem até inteligência artificial que você faz... Né? Você tá lá fazendo exercício, qual o nome atômico? Alexa, qual o nome? Eu vi um meme, não sei se você viu um meme de um molequinho que ele tá fazendo conta. A mãe sai e ele começa, Alexa, quanto que é 55 vezes 13? Alexa, tal. Então, assim, é uma geração e não adianta que a gente lutar contra isso. Entendeu? Na verdade, a gente tem que, a gente como professor, a gente como educação, como escola, na verdade, a gente tem que caminhar para isso, a gente tem que ir em direção a isso. E isso... o professor tem que estar sempre se preparando, né? Então, esse é um grande detalhe, né? Porque as aulas de química mudaram essencialmente. Eu comecei a dar aula de química com um kitzinho para levar para a sala de aula para fazer experimento. Hoje nós temos informática.
Então, hoje eu gravo experimentos em laboratório, filmo, trago para o aluno analisar, para ele fazer o estudo daquele experimento. Porque fazer experimentos em sala de aula pode ser uma coisa muito simples, mas pode ser uma coisa um pouco perigosa também. Sim. Então, nós temos que estudar informática, recurso computacional, hoje tem inteligência artificial para te ajudar. E a química tem sempre que ser estudada, porque eu também gosto de dizer para os alunos que ciência é algo em andamento, né? Então, o que eu digo para eles hoje como uma verdade, amanhã não necessariamente, né? Pode ter dúvidas. Então, nós vivemos, a ciência é isso, né? O bonito da ciência é isso. A ciência não é uma coisa que eu afirmo algo hoje, é definitivamente desse jeito, mas amanhã alguém descobre alguma coisa nova e muda tudo. Sim. Então você tem que estar em constante, ainda mais hoje, né, que os meninos têm muito acesso à informação. Eles não têm acesso a conhecimento. E a informação pode de tudo quanto é jeito. Mas eles têm acesso à informação. Então, se você não está atualizado, um menino te pergunta alguma coisa... O que é isso? Nunca vi falar. Então, não rola, né? Você não, tem que estudar eu falo, muito. Professor preparação eterna, né? Não tem jeito. Não, tem que estudar Você tocou num assunto que me fez lembrar de uma outra coisa. Aqui no Bora, a gente sempre defende, inclusive em várias unidades nossas, tem escrito na parede, que o melhor sistema de ensino é o professor. E a gente acredita muito nisso, tanto que aqui no Bora a gente tem essa preocupação de investir num corpo docente que realmente faça a diferença. Isso eu tenho total tranquilidade de que um corpo docente igual a gente tem aqui, em poucas escolas, em poucas cidades tem. Isso é um orgulho. Por isso que o Bernoulli, para mim, é um material que eu gosto, porque ele dá muito essa liberdade para o professor seguir o seu pensamento, o professor voar. Não é um material que amarra. A gente já trabalhou junto em vários sistemas de ensino, e tem muito sistema de ensino que amarra muito o professor, que deixa o professor muito restrito, que ele não consegue fazer tudo aquilo que ele faz. Se ele for fazer, ele vai atrasar a matéria. E o Bernoulli, ele já te permite mais isso. Queria ver a tua opinião em química. O que você acha do material do Bernoulli? Qual que é a visão que você tem? Eu acho assim, o material do Bernoulli é um material que, ao mesmo tempo que ele aprofunda bastante, ele não deixa quase nada passar batido. Ele chega, em alguns casos, até aí pouco além do que é o natural do ensino médio, mas ele é um material muito democrático, porque ele tem exercícios mais básicos, eles têm exercícios mais complexos. Isso dá uma liberdade para o professor para trabalhar de acordo com a turma de acordo com o que ele acha. Com o vestibular que vai prestar. Então é um negócio assim que dá muita mobilidade para a gente. E uma coisa que é importantíssima, né, que é assim, não é só o material, é a escola também. Porque mesmo que o material seja mais democrático, como o Bernoulli, que ele facilita muito a minha vida em sala de aula, porque ele não fica me engessando com um monte de coisa, a escola também não me engessa. Sim. Né? Porque às vezes o material é assim, mas a escola me engessa. Você tem que fazer isso, tal dia, assim, assim, assado. A escola aqui também não. Então a escola confia nos seus professores, que eu acho que isso é uma coisa fundamental para uma escola, e sabe que lá dentro da sala de aula eu estou fazendo o meu máximo, o meu melhor, e com certeza o negócio vai fluir muito bem. Aqui a gente tem eu falo muito isso para o Pica-Pau aqui, que é o meu sócio, para quem não conhece, que é um dos mantenedores do Grupo Educacional Bora Passar. A gente fala muito isso. A hora que a gente contrata o professor, por isso que a gente é muito criterioso na hora de contratar. Se eu contrato é porque eu confio. Se eu confio, o professor vai fazer o trabalho dele, a gente não tem nenhum tipo de questionamento. O professor, ele faz o que deve ser feito e a gente acredita no que ele está fazendo. As trocas de figurinhas são muito mais relacionadas ao grupo, à turma, tá? Porque o professor, ele pode dar a mesma aula para 10 turmas diferentes. Cada uma vai receber aquilo de um jeito. Então, o papel da escola passa a ser muito mais ali junto com o professor. Essa turma está com um pouco mais de dificuldade, essa turma está com menos dificuldade, essa turma precisa de um reforço, essa turma ela está um pouco mais agitada. O papel da escola passa muito mais, tem que ser esse papel de suporte para o professor, de trocando figurinha e sendo o mecanismo entre aluno, professor e aluno. Porque às vezes o aluno tem vergonha de perguntar para o professor, então a gente tem esse trabalho de incentivar ele a perguntar, mas também de trazer essa informação para o professor. Mas aqui no Bora, esse lema nosso de o professor ter liberdade
para trabalhar, eu sempre falo muito isso para vocês, não me interessa os meios, me interessa o final. Sim. Né? Me interessa o que o professor vai entregar ao final, qual que é o conhecimento que os nossos alunos vão receber, o jeito, o meio, a técnica, a didática, cada um é cada um. Eu já trabalhei em escola em que a escola queria que o professor, tipo assim, você tem que ser um pouco mais brincalhão, mais descontraído. Eu falei, cara, mas esse professor, ele é assim, é natural dele. Isso. Eu não, o meu jeito é um outro jeito, o outro é um conta história, eu não conto história, eu já sou mais pragmático. Cada professor é de um jeito. Exatamente. O importante é ele conseguir transmitir o que ele quer transmitir do jeito dele. Não interessa os meios, e sim o final. Renatão, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, queria que você dissesse a vivência tua aqui no Bora, a relação que você enxerga dos alunos e também deixasse aí um olá para todo mundo. Bom, a relação é muito tranquila, né? Dar aula no Bora é um grande prazer, né? Depois de muito tempo na estrada, tem alguns lugares que você vai dar aula um pouco assim, né? Vai ficando longe. É longe. Vai ficando longe. O Bora é sempre muito perto, é muito fácil. Primeiro porque eu conheço o Gaspar, o Reinaldo. O Reinaldo Zanola, mas é o famoso pica-pau. O famoso pica-pau, já conheço eles e já dei aula com eles há muito tempo junto. Então é como se eu estivesse em casa, né? Vim aqui dar aula, é como se eu estivesse em casa. Os meninos são muito bons, são meninos educados, tranquilos de trabalhar, muito tranquilo. Então, vir dar aula no Bora é perto, né? É tranquilo, é sossegado, é um prazer, realmente um grande prazer. E dá aí um grande alô para todos e dizer que podem vir para cá, que vai ser bem legal trabalhar com vocês aí que ainda não estão aqui. E um abraço aí para os que já estão aqui. O Renatão, ele é professor do primeiro colegial, do segundo colegial, do terceiro e dos nossos pré-vestibulares. Então, vem com a gente. Pode aí. Vir, eu vou estar aí no ensino médio, eu estou aí. Vem aqui, vem com a gente. Pessoal, um grande abraço. Até o próximo Café Pedagógico.